Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Cara, vai ser incrível esse vídeo, vai ser incrível como está sendo essa série. Meu nome é Matheus, nós estamos aqui no canal Peregrinando. Não sei se você caiu aqui de paraquedas, mas eu tenho certeza que esse vídeo pode tocar a sua vida, não pelas minhas palavras, tá? Não é isso não, mas porque a gente está falando da palavra de Deus, daquilo que Deus é amor, através da graça dele, ele nos alcança. Eu tenho certeza que você pode ser fortalecido, aprender um pouco mais e ser fortalecido pela palavra dele, amém? Então nós estamos numa série, a gente fez a introdução, tá bom? Vai estar aqui no card, vou estar botando aí no card o início da série. Nós fizemos uma introdução, essa série é a Carta às Igrejas de Apocalipse, né? Nós temos em Apocalipse capítulo 1, mas as cartas são capítulo 2 e capítulo 3, que são endereçadas as cartas às 7 igrejas. Então nós vamos falar das 7 igrejas. Hoje nós vamos iniciar por ordem cronológica da Bíblia. Importante dizer, quando João escreveu, ele estava na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação do Espírito Santo, a revelação de Jesus, na verdade. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1. Então ele estava lá exilado na ilha de Patmos, preso. E aí, se você for ver por uma questão logística, uma questão da cidade mais próxima, Éfeso era a cidade mais próxima, ficava em torno de 90 quilômetros, uma linha reta de Patmos. E depois, se você for ver no mapa, porque essas cidades ficam na Ásia Menor, né, ali na atual Turquia, por ali, elas ficam numa distância assim, Éfeso primeiro, depois Pérgamo, e vai seguindo as distâncias. Então, por uma questão logística, inicia em Éfeso e depois ele dá a volta e chega até Laodiceia, que nós vamos falar sobre as 7 cartas. Então hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Eu tive que anotar aqui porque tem muita informação, talvez eu não possa confiar 100% no meu HD, então tá um pouco anotado aqui algumas coisas, porque tem muita informação para Deus hoje. Eu tenho certeza que Deus ele vai revelar algo a mais da palavra dele. Ele vai se revelar porque a revelação de Cristo é por meio da palavra, por meio do entendimento de quem ele é. Jesus, Deus ele escreveu a Bíblia, né? O Espírito Santo, através do Espírito, ele instruiu homens a escrita bíblica para que possamos conhecer Jesus, conhecer quem ele é, e que a palavra de Deus seja viva, ou seja, que a gente possa conhecer a Cristo e viver Cristo por meio da palavra. Então, Éfeso foi uma cidade que foi criada 1000 anos antes de Cristo. Então, 1000 anos antes de Cristo, a cidade de Éfeso foi criada. Você vai ver muito falando sobre a criação das cidades que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala igreja, naquela época, ela se filiava muito à cidade, ela vinculava a cidade, as práticas culturais, morais, éticas. Então, a gente vai sempre estar falando da cidade como se fosse a igreja, tá? Porque era tudo uma coisa só. Hoje você percebe que não tem tanto disso. Na verdade, não tem muito disso, porque a verdade, nós precisamos ter uma verdade dita, que como tem muitas denominações, cada um está olhando para o seu próprio umbigo e às vezes esquece da necessidade da cidade. Então, assim, hoje eu sou de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, e eu tenho que entender quais são as necessidades da minha cidade, como é a cultura da minha cidade, porque isso acaba refletindo dentro da minha igreja, dentro da congregação, dentro da comunidade, seja lá como você quer dizer. Isso reflete dentro do ato eclesiástico, da cultura eclesiástica, ou seja, da igreja. Então a gente precisa aprender isso. Então, ou seja, igual a gente vive numa cidade muito fria, né? Na maioria do ano, assim, a maioria do tempo, a maior parte do tempo é uma cidade fria. Então as pessoas têm uma tendência de ficarem mais em casa, não tem uma tendência como a gente tem uma capital aqui bem, né, próxima, assim, 2 horas do Rio de Janeiro, uma cidade que tem calor, uma cidade quente, então tem muita atração, né, tem muita coisa para fazer. Na nossa cidade já não tem tanto. Então o contexto de igreja é um contexto de igreja em que as pessoas não têm tanta atração na cidade. Aí você vai pegando. A nossa cidade, ela tem uma das maiores índices de depressão por conta do clima. Então a gente vai ter que aprender a entender a cultura, e é isso que nós vamos trazer aqui. Então Éfeso ele foi criado 1000 anos antes de Cristo. Só que Éfeso teve um ponto muito interessante e importante para a cultura, tá? Não é que isso seja importante para a gente. Pelo contrário, isso foi uma decadência, foi ruim para Éfeso,
pensando no modo da visão de Deus, da cosmovisão bíblica, a gente entende que isso foi ruim. 600 anos antes de Cristo, eles construíram o templo que na época era estava entre as 7 maravilhas do mundo. A gente tem aqui no Brasil Cristo Redentor, né, que eu acredito que ainda esteja entre as 7 maravilhas do mundo. Então, lá o que tinha? Era o templo da deusa Artemis. Para os romanos, a deusa Diana. Então era o templo, gente, era muito grande. Éfeso era a cidade conhecida como a metrópole da Ásia, ou seja, a capital da Ásia para os romanos. Lembrando sempre, Roma, que tinha o imperador, né, que era uma monarquia, ela mandava, vamos dizer assim, ela mandava, ela administrava, ela governava esses centros. Assim como era em Jerusalém, que aí você vê depois os judeus meio que se rebelando na guerra romano-judaica, 70 anos depois de Cristo, mas eu não vou pegar isso aqui agora, mais pra frente, quando a gente falar de escatologia, isso está muito ligado à escatologia, mas isso em outra série, mas você vê que Roma comandava, tá? Comandava o mundo, né? Isso só foi um tempo bem grande depois que isso, se você for ver muito lá na Reforma Protestante, que Roma começou a perder um pouco o seu poder. Mas a gente começa a entender que Éfeso ela tinha esse templo de Diana. Então, ou seja, era uma cidade altamente idólatra, altamente pecaminosa. Essa é a palavra que eu queria falar. Pensei em não falar, mas a verdade é essa, pecaminosa. Vamos ler então com essa introdução de como foi feita a cidade, o que era a cidade. Vamos ler o que a Bíblia relata, o que Cristo relata sobre isso. Está lá, como eu falei, nós vamos ler em ordem cronológica. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, é do 1 até o 7. Isso, é do 1 até o 7 versículos, muito tranquilo. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, candelabros, tá? De ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro ou candelabro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, é importante, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então você começa a ver o seguinte: primeiro Cristo se apresentando de alguma forma, vamos dizer, a como ele é, como ele está no momento. Aqui ele fala que ele segura na sua mão direita as 7 estrelas e ele anda nos seus candelabros, né? Então, ou seja, as estrelas, ela tem um significado. Alguns estudiosos dizem do anjo, de uma forma espiritual, anjos que protegem as igrejas, e de uma forma, outros estudiosos dizem que são pastores, bispos, pessoas que estão ali governando, vamos dizer, de uma forma humana, espiritual, claro, mas de uma forma humana, que eu quero dizer assim, ele que está à frente da igreja. Então, assim, tem esses dois significados. E candelabro, candeeiro, ele fala, é a igreja em si, né? Então Jesus, ele anda no meio das igrejas, isso é muito poderoso. John Stott fala que Jesus visita. John Stott, para quem não sabe, é um dos caras muito importantes. Ele tem esse livro aqui, ó, que eu leio ele, eu tenho estudado sobre ele, eu tenho debruçado não somente sobre esse livro, sobre outras literaturas também, sobre as cartas das igrejas. Esse livro aqui, O que Cristo pensa, o que Cristo pensa da igreja. Então, assim, John Stott, ele fala que Cristo, ele visita as igrejas, ele anda no meio das igrejas.
E a gente vai, né, passar um pouco sobre a história de Éfeso. Então a gente vai ver que Paulo, ele escreveu aos Efésios em Atos 16, o Espírito, ele não deixou Paulo pregar, tá, em Efésio, então ele foi para outra cidade. Se eu não me engano, isso foi na segunda viagem missionária, sim, foi na segunda viagem missionária dele. E quando ele volta, ele vai para Éfeso e ele começa a pregar. E é uma cidade tão importante porque, além de tudo, como eu falei, ela é a capital da Ásia. Então, ou seja, era o centro comercial, o centro de muitas coisas da Ásia, porque ela estava num ponto geográfico importante para distribuição, para comercialização, para um ponto logístico. Então, assim, ela tinha um porto também, como algumas outras cidades. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: Paulo entendia que era uma cidade importante, então ele tinha o desejo, tanto que Atos 16 ele queria ir para Éfeso, mas o Espírito não deixou e ele foi para outra cidade. Então, em Atos 19, você vê uma questão muito séria, porque Paulo, ali em Atos 19, fala que Paulo ficou em cerca de 3 anos. Alguns dizem 2 anos e meio a 3 anos, mas a Bíblia relata que cerca de 3 anos, então a gente vai ficar com essa ideia. Porque o nosso problema é falar assim, na minha opinião, a gente tem que parar com isso, a gente tem que falar, a Bíblia fala. Então a Bíblia fala que cerca de 3 anos. Talvez você vai encontrar traduções que falam 3 anos. Mas a etimologia, tá? Quando você vai ver desde o início, a origem, fala que é cerca de 3 anos. Isso é muito tempo, foi a maior cidade, o maior tempo que ele ficou em uma cidade pregando o evangelho. Então, nessa pregação do evangelho, Paulo visitava pessoas, Paulo ensinava, você vai ver ele ensinando na sinagoga durante os 3 primeiros meses, você vai ver ele fazendo coisas, ele visitando, ele discipulando, ele consolidando pessoas por meio da palavra. E Paulo, ele foi discípulo de Gamaliel. Aí a gente vai falar sobre o tempo de Paulo, que ele era mestre da lei, era um homem muito letrado, então ele tinha conhecimento para agregar. E além de conhecimento, ali ele já estava nas viagens missionárias, ele tinha experiência. Uma pessoa com conhecimento e experiência é uma pessoa totalmente cheia do Espírito Santo, uma pessoa com conhecimento de Deus, porque hoje tem pessoas que têm um conhecimento, mas não têm experiência com Deus, experiência de vida, experimentado por Deus, e tem pessoas que são experimentadas por Deus, mas não têm conhecimento. Então, quando você agrega os dois, você se torna um Paulo da vida, você se torna um Pedro da vida, você se torna um John Wesley, você se torna um Evan Roberts, um Jonathan Edwards. Então, você se torna uma pessoa que tem uma experiência de vida com a palavra de Deus, e isso você se torna uma grande, uma pessoa em chamas, uma pessoa que está cheia do Espírito para você poder pregar, você poder fazer a vontade de Deus. Deus deseja pessoas com conhecimento, com experiência. E não é só experiência de vida, não é só situações difíceis, é experiência com Deus. E Deus te leva a experiências de vida. É importante a gente falar sobre isso. Então, Paulo, ele ficou lá e ele pregou, então o evangelho começou a crescer, e lá em Éfeso, né, perto do templo da Diana, ou Artemis, seja lá como você quer dizer, existia comerciantes de ídolos, né, de pequenas miniaturas de prata, ouro, enfim, da deusa, né, de deuses, vamos dizer assim, deuses, né? O próprio Paulo diz a Coríntios que não existe isso. Então, assim, existiam comerciantes e o que aconteceu? A venda começou a cair por causa da pregação de Paulo. E aconteceu algo muito incrível. Assim que, durante 2 horas, isso também relata, depois se você ler também Atos 19, eu não consigo ler aqui agora, porque o nosso tempo é curto, tem muita informação. Em Atos 19, você vai ver que eles ficaram 2 horas dizendo: grande é Deus, é Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, eles estavam endeusando durante 2 horas, falando que a deusa deles era Diana, que eles adoravam a Diana. E existiam adorações a Diana e também a César, que era o imperador. Então nós precisamos entender que era um povo muito idólatra. Muito idólatra. Ali havia sacrifícios a ídolos, ali havia muitas comidas para ídolos. Então, assim, existia uma idolatria muito grande. E a gente começa a entender o contexto da cidade, começa a entender algumas coisas que Jesus fala. Então, ali existia 250 mil habitantes. E se a gente for ver, Paulo ele escreveu aos Efésios. Aos Efésios, a ideia de Paulo é
trazer a revelação de Cristo. Tanto que se você for ver em Efésios capítulo 1, 17, Paulo orando, ele diz, através da oração escrita, ele fala assim: eu oro para que o espírito de revelação e sabedoria venha sobre vocês, para que haja uma iluminação na mente para o pleno conhecimento de Cristo. Então, a ideia de Paulo é trazer o mistério de Cristo. E qual que era o mistério de Cristo, a revelação de Cristo? A igreja. Olha o que você entende. Paulo diz à igreja que eles tinham que ter a revelação de Cristo para eles serem igreja. Sabe qual é o nosso problema nesses dias? É que a gente tem uma dificuldade de ter revelação de Cristo, de a gente fixar os nossos olhos nele. Quando a gente não fixa os olhos em Cristo, a gente se perde em ser igreja. Entende isso? Então, se a gente não tiver uma revelação de Cristo, a gente não é mais igreja. A gente se torna um povo que se concentra para idolatrar. Porque a gente perdeu essa vivência de Cristo, perdeu esse fixar os olhos em Cristo, perdeu essa questão de contemplar a Cristo e entender os mistérios, a revelação de Jesus. Então nós precisamos entender quem Jesus é para nós termos a revelação de Jesus. E a revelação de Jesus para nós hoje é ser igreja. Porque Deus espera que igrejas, eu já falei isso no vídeo introdutório dessa carta, Deus espera que a igreja seja madura e faça coisas aqui nessa terra para que Jesus volte e o plano de Deus perfeito se instaure sobre a terra. Essa é a ideia. Nós precisamos ser igreja. Deus está nos chamando para ser igreja. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente esquece de ser igreja. Ser igreja local. Não é ser igreja no mundo, é ser igreja local, seja onde você for implantado. Se você é um missionário, seja igreja onde você está. Se você é uma pessoa que é itinerante, às vezes, muito itinerante, seja a igreja onde você está. Mesmo você sendo itinerante, você precisa estar filiado a alguém, a uma igreja, a um corpo, porque você faz parte de... no próprio Efésios, Paulo diz que nós somos membros de outros membros. Nós precisamos ser igreja. Quando a gente perde a revelação de Cristo, nós perdemos o sentido da igreja e nós vivemos pelos nossos sentidos, para autopromoção, para disputas na igreja. Nós vamos falar muito sobre isso. Em vez de você ter atritos com seus irmãos, que é normal, você passa a ter conflitos. Eu vou explicar um pouco sobre isso também. Então, a gente começa a entender alguns assuntos. Então, a Éfeso era uma capital que tinha 250 mil habitantes. Paulo visitava casas. Cristo, ele habita no meio do seu povo, ele visita o seu povo, como John Stott falou. E quando a gente lê, acho que aqui no versículo 2, ele fala assim, coisas tuas obras. Essa obra, esse termo em grego se chama kopos. Kopos se chama um trabalho árduo, ou seja, eles eram uma igreja em que eles tinham um trabalho árduo. O trabalho dessa igreja, aqui já foi... O trabalho dessa igreja é o seguinte, eles visitavam idosos, eles visitavam hospitais, eles tinham esse cuidado, esse assistencialismo, né, essa assistência social, além deles serem igrejas, eles cultivavam relacionamento entre os irmãos, eles cultivavam a perseverança entre eles, o amor, o carinho, o afeto, não apenas afeto de sentimento, mas o afeto do cuidado entre eles. Então, ou seja, eles se cuidavam muito porque, como eles estavam em uma cidade altamente idólatra, tudo que eles faziam, existia uma resistência. Eles tinham resistência. Se você for ver em Apocalipse 13, João fala que aquele que não tem a marca da besta não vai conseguir comprar nem vender. Ou seja, eles estavam meio que nesse contexto de Apocalipse 13. Isso é para os fim dos tempos, mas tem gente que vive isso hoje, tá? A perseguição faz você viver isso hoje, isso para a grande tribulação. Então tem muitas pessoas que vivem isso hoje. Claro que na grande perseguição a intensidade vai ser muito maior, na grande tribulação, que eu quero dizer, na grande perseguição, grande tribulação. Então, assim, eles tinham essa dificuldade de financeira, essa dificuldade de comprar coisas, de vender coisas por causa disso. Então eles meio que se ajudavam, tinham esse assistencialismo, tá? Eles tinham esse carinho, esse afeto, esse cuidado um para com os outros. Só que a perseguição, a idolatria das pessoas faziam com que, quando eles iam em hospitais cuidar de pessoas, ver os idosos, ver o povo, a necessidade da cidade,
eles tinham resistência absurda, tanto que pessoas queriam matá-los. Então, quando a gente vê esse trabalho árduo, é um trabalho árduo. Você fala, Mateus, mas isso é um trabalho árduo? Sim. Será que quanto tempo que você não vai no hospital visitar alguém? Quanto tempo que você não vai cuidar, ver como que um idoso está, como que um órfão está, uma viúva está? A Bíblia fala que nós temos que ter esse cuidado. Quanto tempo que você não faz isso? Talvez você nunca fez isso. Eu já fiz, eu pretendo voltar, tô montando um projeto social para o orfanato. Então, assim, mas tem muito tempo que eu não vou, sabe? Tem muito tempo que eu não faço. Então, assim, a gente tem que olhar, era um trabalho árduo. E além do trabalho ser árduo, né, de você suar também, você tinha a perseguição. Pessoas não gostavam ao ponto de querer matar você por causa da religião. Então, assim, por causa da idolatria de Diana. Gente, era muito visitado Éfeso por causa do templo de Diana. E aí a gente começa a entender. Vamos lá, ó. Com essas tuas obras, tanto teu labor e a tua perseverança, eles perseveravam uns com os outros. E que não pôde suportar homens maus que pusessem à prova. Né? Ou seja, eles não suportavam as pessoas ruins. Eles eram muito perseverantes, vamos dizer essa palavra, na ortodoxia. Ortodoxia, ser ortodoxo é você ter princípios bíblicos e você não abrir mão do seu princípio bíblico, da sua teologia, dos seus princípios elementares, seus fundamentos elementares da Bíblia. Tipo, Hebreus 6, ele fala sobre fundamentos elementares, doutrinas da fé. Então, assim, doutrinas de Cristo. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre princípios bíblicos. Eles não abriam mão. Por quê? Eles foram ensinados por Paulo. Paulo, quando sai, deixa Timóteo. Timóteo, depois, quando sai, entra João. Então, assim, Pedro passou por lá. Apóstolo, pessoas vividas, pessoas experimentadas com conhecimento. Então, eles tinham conhecimento. Eles mantinham esse conhecimento. Se você for ver a carta de Paulo para Timóteo, Timóteo já estava em Éfeso e Paulo fala assim, olha, conserve, mantenha a chama acesa de quando eu impus as mãos sobre você, ou seja, de quando eu transferi a presença, a unção de Deus sobre a sua vida. Então conserve isso, não deixe apagar isso. Ele não estava falando apenas para Timóteo, ele estava falando para a igreja de Éfeso. Então a gente precisa entender, então Éfeso era uma cidade muito importante. Só que eles também se tornaram pessoas tementes ao Senhor, tementes ao seu irmão e pessoas que perseveravam no serviço ao Senhor. E servo, essa palavra servo em hebraico, ela significa escravo. Então eles eram escravos de Deus. É meio paradoxal falar sobre isso, mas é muito importante porque assim, ser servo do amor de Deus é a melhor coisa que tem pra gente, porque os planos de Deus para nós é muito mais altos do que o nosso. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é muito mais alto do que o Mateus pode fazer, do que talvez você possa ter para você. Então a gente precisa entender isso. Então eles eram muito fiéis a isso, sabe? Fiéis a esses princípios elementares. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, não deixaste se esmorecer. Ou seja, ele está falando aqui no versículo 3 o seguinte, olha, vocês não deixaram se abater pela perseguição. Vocês têm sofrido por causa do meu nome, não meu Mateus, né? Do nome de Cristo. Eles sofreram pelo nome de Cristo, eles sofreram por causa que eles professavam a fé em Cristo. E o que aconteceu com isso? Eles eram perseguidos. A consequência era a perseguição. E hoje eu vejo muita gente que se perde nisso, muita gente que entra numa teologia da prosperidade, muita gente que entra em tantas coisas que esqueceram de quem Cristo é e qualquer dificuldade padece. Entende? Qualquer situação padece, então a gente precisa estar firmado no Senhor. E se você padeceu, volte, restaure e firme no Senhor. Firme em quem realmente é. Aprenda a contemplar o Senhor, porque quando a gente perde a visão de quem Jesus é, a gente perde nosso sentido de vida. A gente começa a viver a nossa vida pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. E já era. Essa é a maior queda do homem, quando ele decide viver pela sua própria força e pelo seu próprio entendimento. Nós não vivemos pela nós vivemos pela fé. Nós vivemos porque nós entendemos quem Cristo é, nós temos uma revelação de Cristo e nós caminhamos debaixo dessa revelação de Jesus. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste primeiro o amor. Eu não vou entrar nesse aqui agora, vou entrar depois. Então vamos pular lá para o versículo 6. Olha só, Cristo, a gente estava falando sobre Cristo elogiando,
né, a igreja de Éfeso. Aqui no versículo 4 e 5 ele fala sobre, ele está reprovando, tá? Tá reprovando uma situação, ele está condenando um ato na igreja. E aqui no versículo 6 ele volta a elogiar: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, eu quero falar isso com vocês aqui. Os nicolaítas não tem um centro que você pode dizer quem é a origem deles. Talvez você vai ver um discípulo lá em Atos 6 chamado Nicolau, e aí eles possivelmente foi feito dessa origem, né? Ele pode ter se desvirtuado da sua ortodoxia, e aí ele vem a criar uma nova doutrina. Mas assim, não tem uma origem, não tem um fato para a gente dizer de onde que eles vieram. Mas Nicolaitas, quando você vai começar a estudar, eram aqueles que desvirtuavam os princípios da fé, as doutrinas de Cristo. Se você for ver em Atos 2,42, você vai ver o início da igreja de Atos, eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, que é uma doutrina de Cristo. Então, assim, a doutrina dos apóstolos, ela se baseia em duas questões: a morte de Cristo e o Cristo ressurreto. Então, assim, são nesses dois. Então, eles se baseavam, era o fundamento deles, esses dois links, esses dois temas específicos: a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E os nicolaítas, eles desvirtuavam isso. E aí eles eram aquelas pessoas que aceitavam outros princípios, outras ideias, outras doutrinas. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala sobre a deusa Diana, existiam as sacerdotisas da deusa Diana, ou Artemis. Vou falar sobre isso, que às vezes tem gente que pode se confundir. Mas Diana, para os romanos, é mais conhecido como Diana. E as sacerdotisas, ela fazia o seguinte: você tinha uma relação sexual com elas, e essa relação sexual era como se você tivesse relação, você teria vida eterna. Você teria prosperidade e vida eterna. Então as pessoas se deitavam com ela, com as sacerdotisas, para garantir a sua prosperidade e a sua vida eterna. E hoje você vê você vê Cristo condenando igrejas, tá? Então a gente também tem que aprender a não condenar, mas a gente tem que aprender, às vezes, a falar e a ter um senso crítico. Você vê igrejas que fazem de tudo para você ter prosperidade, ter riquezas e tal. Vem aqui, vende seu carro é de 100 mil, doa o seu carro que você vai ter outro. Doa não sei quantos R$1.000 aqui para a igreja, oferte que você vai ter bênção. Cara, você vai ter, talvez sim, talvez não, tem gente que não tem. Mas assim, a ideia é o seguinte: qual é o centro dessa doutrina? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque Jesus ele sempre está focando em permanecer fiel, permanece em mim, e a minha palavra permanece em vós. Ele está sempre falando sobre nós permanecermos fiéis a Ele, e não às coisas desse mundo. Isso é consequência daquilo que a gente faz nele. E se também não for para ser? E se também você nasceu e não tiver que ser próspero? Talvez, será que a gente prega sobre isso? A gente tem que tomar cuidado. Então as pessoas sempre estão em busca de prosperidade, de bênção, de não sei o quê. E Cristo está falando: olha, está errado isso dos nicolaítas por causa da sacerdotisa e fora outras coisas a ídolo, comidas a ídolos. Eles comiam comidas oferecidas a ídolo. Eles faziam várias coisas. Então, assim, várias coisas que desvirtuavam. Só que olha que interessante, Cristo está falando o seguinte: eu odeio as obras. Ele não odeia os nicolaítas, ou seja, já tem uma diferenciação. Por quê? A gente vai trazer isso depois para o versículo 4 e 5, mas ele está falando das obras dos nicolaítas, não os nicolaítas. Entenda bem o seguinte: Deus nunca vai odiar pessoas, Deus vai odiar práticas, porque a única coisa que nos afasta, que a própria Bíblia, a Escritura de Deus fala que nos afasta de Deus, é o pecado. Então Deus odeia o pecado. Eu vou falar para vocês que mais para frente eu vou também estar gravando vídeos. Eu sempre vou estar gravando, Deus está dando muitas ideias, muita revelação, graças a Deus, na palavra. E Deus, ele nos livrou da ira. Jesus, quer dizer, nos livrou da ira de Deus. Então é muito interessante isso, porque assim, a gente precisa ter revelação na palavra, a gente precisa entender. Os nicolaítas eram práticos, então Deus, ele não odeia pessoas, porque ele nos criou. Nós somos imagem do Senhor, nós somos semelhanças. E o que acontece?
Ele nos criou, então ele não odeia as pessoas, ele odeia as práticas, as obras dos nicolaítas. E ele fala, vocês também odeiam. Então eu tenho algo a favor, isso eu gosto do que vocês estão fazendo. Então, ou seja, olha só, uma igreja muito bíblica. Só que aí vai, agora vamos voltar para o versículo 4 e 5. O porquê que eles perderam o primeiro amor? Uma igreja bíblica, uma igreja experimentada. Por que eles perderam o primeiro amor? Porque eles ficaram duros de coração. Por causa de tanta pressão, de tantas coisas que aconteceram com a igreja, eles se endureceram. E eles esqueceram, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja com conhecimento bíblico, é uma igreja letrada, só que eles esqueceram uma coisa, eles esqueceram do amor um pelos outros. Eles esqueceram que eles são irmãos, eles esqueceram que eles eram membros de outros membros. Paulo fala isso na própria carta aos Efésios. Eles esqueceram que a palavra de Deus nos direciona que o amor é a maior, é o princípio elementar de todas as coisas. Em João capítulo 13, versículo 35, salvo engano, mas Jesus fala assim, para vocês serem minhas testemunhas, vocês amarão uns aos outros. Antes ele fala assim, amem uns aos outros como eu vos amei, e isso serão as minhas testemunhas. Ser testemunho de Jesus é amar pessoas. A carta que João escreve, ele fala assim, se você não ama o seu irmão quem você vê, você não ama Deus. E os Efésios, eles se perderam nisso, eles se perderam no amor um para com o outro. Lembra que eu falei que eles eram perseverantes no cuidado, no assistencialismo entre eles? Eles se perderam nisso. Quantas igrejas por aí que se perdem, não por princípios pecados ou algo do tipo. É claro que isso é um pecado, mas não por coisas visíveis, mas pelas coisas invisíveis. Ou seja, pelos sentimentos, pelo orgulho, pela dureza de coração, e você perde a conexão com a igreja, com as pessoas. E o que é pior? Você começa a apontar as pessoas. Quer ver quando a pessoa perde a conexão com a igreja? Quando ela começa a falar mal de tudo, de todos. Seja da igreja, das pessoas, da vida, da família, perdeu a conexão, perdeu o amor. Porque quando você entende, quando você ama pessoas, eu estava falando isso hoje, com uma pessoa que eu estava conversando, eu falei, quando você ama pessoas, quando você entende que você não é nada. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais. E quando nós nos olhamos na mesma faixa etária, ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Todos somos iguais e nós precisamos nos amar. O irmão que está do meu lado vai ter problema, eu também tenho. A gente vive, a gente às vezes vai dar atrito, vai dar problema, mas atrito é diferente de conflito. Conflito significa que uma pessoa está de um lado e outra pessoa está do outro. E eles começam a se apontar, porque eles querem se apontar para que um seja maior do que o outro. A igreja de Éfeso virou assim, quem vai ser líder, quem que vai fazer isso e tal, olha o que está acontecendo, pô, tá vendo fulano de tal, parou de me visitar. Querido, eu quero falar algo com você, se você está esperando muito que as pessoas visitem você, significa que você está desviado, você é a ovelha perdida. Porque Jesus ele fala o seguinte, aqueles que escutam a minha voz, está lá em João, não lembro qual capítulo que é agora, não sei se é o capítulo 10, mas eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Aqueles que escutam minha voz, as ovelhas que escutam minha voz, me seguem. Agora, quando você é ovelha perdida, Cristo tem que ir até você. Se a igreja está precisando ir até você, que significa que você é uma igreja perdida. E igreja e Cristo, eles são um. Se você for ver em Atos 9, Paulo estava perseguindo a igreja. E aí quando Jesus chega até Paulo pergunta quem ele é, ele falou, por que me persegues? Ele estava perseguindo diretamente a Jesus. Claro que era, mas assim, não era de uma forma física. Ele estava perseguindo os apóstolos, a igreja, aquilo que estava crescendo. E aí Jesus fala, porque me persegue. Porque Cristo e a igreja são um. Então quando você espera que a igreja visite muito você, faça muito por você, não sei o que, muito por você, oh, meu Deus, por você, por você, por você, por você, por você, é que não visita, que não faz, que não sei o que não sei o que lá, é porque você está desviado. Você precisa escutar a voz de Jesus e seguir Jesus e estar dentro da comunidade. Seja ela qual for a igreja que você visite. Claro, uma igreja bíblica e uma igreja que Jesus a visite. Que tenha a presença de Jesus. Porque tem muita igreja sem presença de Jesus também. Eu sei disso e eu não estou aqui para diminuir minhas palavras. Eu estou aqui para ser verdadeiro para você. Tem igrejas que perderam a presença de Jesus. Que se a presença de Jesus for tirada, elas não sentem falta. Então nós precisamos aprender isso, amar uns aos outros.
Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa igreja perdeu o amor por Deus porque ela perdeu o amor pelas pessoas. Não adianta só você amar a Deus não, gente. Ninguém é espiritual não, tá? Ninguém é espírito aqui não. A gente é carne. A gente ama pessoas e pessoas... Se a gente não amar pessoas, a gente não consegue amar Deus. É uma falsidade que nós estamos vivendo. Uma hipocrisia que nós vivemos. Não, eu amo a Deus, mas aquela pessoa lá, hipocrisia. Claro, pessoas vão errar com a gente, mas a gente perdoa. Abra mão dos seus conceitos. Abra mão daquilo que você está certo. Perdoar não significa esquecer, mas perdoar significa ser livre. Seja livre e ame pessoas. É isso que Deus deseja de nós. E aí ele dá uma promessa. Quem tem ouvidos, lá no último versículo, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele está falando sobre quando passa, a gente vai passar esse tema de escatologia. Isso está lá em Apocalipse 19, falei tanto de Atos, mas está lá em Apocalipse 19 que fala sobre que Satanás será preso durante 1000 anos e Jesus vai reinar aqui na Terra de uma forma física, tangível. Nós reinaremos com ele, então esse vai ser o tempo do milênio. Após o milênio terá o julgamento e depois disso, serão 2 julgamentos, mas não vou entrar nesse assunto específico, tá? E depois disso descerá nova terra e novo céu também. Então terá nova terra e novo céu. E aí ele está falando, vocês estarão comigo na nova terra. Ou seja, a gente pode dizer, muitos estudiosos dizem que o Éden descerá sobre nós. E lembra da árvore que Adão comeu? Que não podia? Nós comeremos, que nós poderemos. Então assim, ele está dando uma promessa. Quem vencer, quem se arrepender, porque ele fala que nós devemos se arrepender e voltar da onde a gente caiu. Então veja, quando você começou a faltar com amor com alguém, falar de alguém, você começa a ser uma coisa que perdi a palavra em si, mas você perdeu, você começa a demonstrar, as suas ações te denunciam, você denuncia por aquilo que você fala das pessoas. É ali que você começou a perder o amor. Então se arrepende, volte, conserte e ame pessoas, seja agradável. Deus, o chamado de Deus para nós é que nós sejamos agradáveis às pessoas. Te machuca, te fere, você tem que tomar cuidado, proteger sua casa, sua família, mas você sempre será agradável às pessoas. Podem falar o que for de você. Você é filho de Deus, amado por Deus, seja agradável a pessoas. Gente, é isso. Eu acredito que Deus foi gracioso no tempo e em tudo que nós fizemos aqui. Cara, se você pega esse vídeo ou esse áudio, né, nós estamos aí nas plataformas digitais, pega esse áudio, assiste de novo, anota, tenho certeza que tem muita revelação de Deus aqui. É impossível a gente ler esse texto sem entender o contexto histórico. Quando você entende o contexto histórico, você entende por que Deus está falando cada palavra aqui, por que Cristo está revelando cada palavra à sua igreja, e que a gente possa ter o pleno conhecimento de Cristo. E se outra coisa, me ajude, se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui, por favor, faça isso por mim, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu lembro que no momento que eu tive uma situação muito difícil na minha vida, depressão, eu rolava o YouTube para ver conteúdos. Eu tenho certeza que Deus vai entregar esse conteúdo a alguém que está necessitado. Nós já temos tido testemunhos de pessoas que estão assistindo o vídeo, que estão tendo algum conhecimento de Deus, alguma transformação, ou algo que Deus tenha falado ao coração. E nós vamos continuar a permanecer, porque temos certeza que esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração e Deus está levando isso. Então é isso, Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a carta de Pérgamo e Deus abençoe. Grande abraço.